O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com as suas mãos a Horet Yom Shabbat Lekadishu. Lembra-te o dia de Shabbat para santificar. Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom a todos que acompanham os estudos do canal Teshuvah Total. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Renato de Príncipe e eu trago para você hoje, com muita satisfação, com muita alegria, o estudo do livro Bamidbar, o início do quarto livro da Escritura. Então, é um momento muito especial, se vocês sabem, acabamos de retornar da terra de Israel, temos muita história para contar, temos muita emoção para compartilhar com vocês, muitas alegrias. Foi só alegria, não teve um momento triste, um momento ruim, um momento difícil, nada, foi tudo maravilhoso. O Eterno iluminou o nosso caminho. Com a Torá nós aprendemos muito uns com os outros. Ter à minha disposição 4 morins foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu pude aprender com cada um deles muito da Escritura. Moré Daniel, Moré Raimes, Moré Marcos Aurélio, foram fantásticos, irmãos que nem parece que não nos conhecíamos além da telinha, né? Parece que éramos amigos de infância, irmãos nascidos na mesma casa, com muitas histórias em comum, muita coisa para trocar, para compartilhar um com os outros os aprendizados que cada um teve em sua vida. E o Moré Marcos Felipe, que foi o nosso líder, o nosso guia, que conhece a terra de Israel como ninguém. Cada pedra ele conhece no caminho, cada pedra que havia no caminho ele tinha uma história para contar, ele tinha uma passagem da Escritura, ele tinha uma história da civilização humana, da civilização daquela região de Israel. Então, a cada minuto nós aprendemos muito e esperamos compartilhar com vocês cada um desses aprendizados, porque esse aprendizado ele nos foi dado e deve ser compartilhado com vocês, e vocês vão compartilhar com os outros. Eu espero que um dia, eu peço ao Eterno que um dia você possa ir à terra de Israel e se maravilhar como nós nos maravilhamos. Realmente uma terra fantástica, muita segurança, muita harmonia, muita alegria, muita coisa bonita para se ver. Não tem nada ruim, não tem nada feio, não tem nada triste naquela terra. Apesar de que a gente ouve muitas informações ruins naquela terra, em nenhum momento nós tivemos qualquer problema, qualquer dificuldade. Até o que dava errado, dava certo. Então, abre o teu coração hoje para que você ouça essa porção Bamidbar e escute no teu coração, escute no teu coração a palavra do Eterno que Ele nos traz com essa porção. Essa porção, ela é muito interessante, né? Ela vai nos trazer uma nova leitura da Escritura, diferente da que nós tivemos nos 3 primeiros livros. Ali foi um preparativo e agora o Eterno vai nos colocar no caminho. Agora nós vamos caminhar com os nossos pés. Então agora nós vamos tomar decisões em cima de tudo que a gente aprendeu até a semana passada, até o livro de Vaikra, como nós veremos daqui a pouco. Mas essa porção é muito interessante também porque ela vem às vésperas de uma festa fantástica, uma festa maravilhosa, uma festa que é separada das 3 primeiras, as 3 primeiras festas de Pesach, Matzot, as 2 festas que acontecem lá na primavera. Agora nós teremos a festa de Shavuot e
a festa das primícias, né? Os primeiros frutos que vão ser colhidos na terra e que vão ser dedicados ao Eterno. Então, durante Shavuot, né, nessa festa de Shavuot, nós viemos contando todos os dias, dia a dia, aqui no canal, a partir do pôr do sol, nós contamos juntos, né, cada um dos dias como o Eterno nos orienta. E agora, no pôr do sol do dia 31, ou seja, já até o pôr do sol do dia 1º, nós temos o 49º dia, fechando as 7 semanas. E então nós teremos no pôr do sol do dia 1º, na noite do pôr do sol, nós festejaremos aqui no canal com você, né? Nós festejaremos a festa de Shavuot, a entrega da Torá. A entrega da Torá não completa, não os 5 livros, mas a entrega das 10 palavras. Porque a Torá, o ensinamento do Eterno, são as 10 palavras. Todo o restante é uma explicação, né, uma forma de você praticar, guardar no coração e praticar essas 10 palavras. Né? Porque se o Eterno simplesmente desse essas 10 palavras, a gente não ia entender, a gente não ia saber como esmiuçar isso. Então aí ele nos ensina no livro de Bereshit, no livro de Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, nos profetas, nos escritos nazarenos, ele detalha todas as 10 palavras. No momento que a gente aplica, como é que a gente entende, como é que a gente tira as dúvidas, ele vai nos ensinar passo a passo, de pouquinho em pouquinho, de pedaço em pedaço, nós vamos aprender como trazer para o nosso coração as 10 palavras e como praticar no nosso dia a dia. Então, esse livro é estudado às vésperas da festa de Shavuot. Por quê? Porque até agora nós aprendemos muita coisa. Né? Todas as regras que o Eterno nos deu, todas as palavras que ele nos falou, todas as orientações que ele nos deu, ele nos trouxe isso até o livro de Vaikra. Agora é a nossa prática, agora é a nossa caminhada com os nossos pés. E ele, então, vai nos trazer essas 10 palavras na festa de Shavuot, e nós teremos também, logo depois, no dia seguinte, a comemoração de Shavuot, nós faremos a leitura aqui no canal pela manhã, a leitura da Megillah Ruth, o livro de Ruth, que é lido juntamente com a festa de Shavuot. A festa de Shavuot é uma festa de peregrinação, uma festa que que um israelita deve ir a Jerusalém. Lamentavelmente a gente voltou um pouquinho antes, né? A gente não conseguiu ficar lá até a festa de Shavuot. Quem sabe, né, no próximo ano, ou a gente consiga, queira o Eterno, que a gente consiga passar Shavuot em Jerusalém, né, uma festa de peregrinação. Sempre é maravilhoso a gente ir para Jerusalém. Então vamos agora entrar no nosso estudo, que é entender um pouquinho essa coisa do deserto, né? Porque o Eterno não levou o povo pelo caminho do mar. O Mediterrâneo é maravilhoso, é muito bonito, né? Vocês viram aí, muitas vezes a gente nadou ali no Mediterrâneo, alguns morinhos entraram na água do Mediterrâneo, uma vista fantástica, uma vista maravilhosa, um ambiente, né, um clima agradável, um clima gostoso ali na beira do mar, mas o Eterno não quis, porque ele sabe que o ser humano se perde facilmente nos momentos de prazer, nos momentos de alegria. O ser humano esquece do Eterno. Nos momentos de alegria, quando você está num parque de diversões, quando você está de férias numa praia maravilhosa, quando você está fazendo compras no shopping center, gastando lá o que você tem, o que você não tem,
você fica maravilhado, você esquece do Eterno. Então o Eterno não quis levar o seu povo por ali. Por quê? Porque facilmente eles se perderiam, eles se esqueceriam das maravilhas, dos sinais que viram lá em Mitzrayim, no Egito. Então o Eterno os levou por um ambiente inóspito como esse, né? Um ambiente que é um deserto, né? A palavra Midbar, deserto. Então, esse deserto aqui, ele é inóspito, ele não condiz com o ser humano. O ser humano não nasceu para viver num lugar desse. O ser humano não consegue sobreviver sem água, sem uma vegetação, né? Sem alimentos. Então, aqui nós vemos o Yarden, né? Fininho, fraquinho, correndo por aqui e passando por dentro do monte, né, desse deserto de Yehudá. Né. Esse não é o deserto que eles atravessaram, né, esse deserto aqui é o deserto de Yehudá. O deserto que eles atravessaram é a mesma coisa, ou seja, uma região inóspita, com muita pedra, arbustos que não servem para alimento, né, arbustos que não servem para animal a se alimentar e ser comido o animal pelo ser humano. Então, muito difícil o ser humano conviver no deserto. O ser humano não tem harmonia com o deserto. Ele não consegue viver no deserto. Ou ele domina o deserto, ou ele vai ser dominado pelo deserto. Então, nesse momento aqui, nesse lugar aqui, o ser humano tem muito sofrimento. E se você lembra lá, né, se você lembra já do que você estudou nos últimos anos, que você estudou quando estudou Bamidbar da última vez, você lembra que há momentos de briga por conta da água, né, da falta de água, faltou água. Quando eles saíram de Mitzrayim, eles andaram 3 dias e 3 noites sem água, né, desesperados, encontraram uma fonte de água, né, que era amarga, e aí o Eterno mandou jogar um pedaço de árvore lá e a água ficou boa, a água ficou saudável, a água ficou potável, a água ficou doce. Então, o deserto ele tem essas características, é muito difícil. Durante o dia, temperaturas altíssimas, né? O ser humano não consegue estar bem no deserto. Quando a gente foi nesse local aqui, estava muito quente, é desconfortável, é agoniante, né? Só é confortável no sentido de que você vê aqui a presença do Eterno. Você vê nesse local a presença do Eterno. Você para ouvir o Eterno. Né? Então é isso que nos traz esse alento. Mas a gente precisa aprender a ver, né, a reconhecer o Eterno em todos os momentos. Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem o Eterno quando está num momento bom, quando está aí nas alegrias da vida. Né? Então, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento que ele está no deserto, ele recorre ao Eterno. Então o Eterno está aí ensinando o ser humano a buscá-lo, a entender o seu ensinamento. Não buscá-lo porque ele quer simplesmente que você o busque, mas que você o obedeça, que você reconheça os seus ensinamentos, reconheça que ele está presente na tua vida em todos os momentos. É isso que você precisa aprender a reconhecer o Eterno em todos os momentos. Não quer dizer que você tem que se afastar de tudo, entrar numa caverna, ficar escondido lá, só estudando a Torá. Isso não vai te trazer nada, isso não vai te levar ao Eterno, isso vai te afastar do Eterno, você vai desaparecer como os essênios faziam. Os essênios viviam lá em buracos, né, em cavernas, e tomavam vários banhos por dia, mas não conversavam com ninguém, não falavam entre si. Era uma total ausência do Eterno. O Eterno quer que você aprenda a amá-lo, aprenda a obedecer em todos os momentos.
e a compartilhar isso com o teu próximo. Então, quando você percebe a presença do Eterno nesses locais difíceis como o deserto, você, nos momentos bons, você também vai agradecer ao Eterno. Assim como a gente agradece quando saboreia um bom alimento, né? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hotzitenu lehem haaretz. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos tira o pão da terra. Então a gente reconhece que aquele alimento vem do Eterno, que aquela bebida vem do Eterno, que aquela maravilha que estamos vendo, a natureza que estamos vendo, é o Eterno agindo. E aí a gente aprende a respeitar isso, a gente reconhece isso, a gente usufrui isso, né? E compartilha isso com o nosso próximo. E não nos agarramos e queremos só para nós, o que é maravilhoso é só meu, dos outros, né? Tem que ser coisa ruim. Não, você compartilha coisas boas e coisas não tão boas. Então você precisa aprender isso, e é no deserto que a gente aprende. Então, para caminhar em Techuvá, não tem atalho, você precisa caminhar pelo deserto. E esse livro, né, esse livro vai ser exatamente isso. Nós vamos agora, né, nós vamos caminhar pelo deserto. Juntamente com as 12 tribos, nós vamos passar por todos os estágios, né? Até agora foram poucos estágios, a maioria dos estágios vão ser agora no deserto. É agora que a gente vai aprender a praticar todas as palavras do Eterno, tudo que o Eterno falou, né? Tudo que o Eterno vem nos dizendo desde Bereshit. Então, Medaber e Midbar são as mesmas letras. Então, deserto e falar são as mesmas letras. Então, nós aprendemos com o Eterno no deserto, porque é nesse momento que a gente pratica, né, que a gente vai ter chance de praticar aquilo que o Eterno nos fala, aquilo que Ele nos traz em todos os momentos. E exatamente aquelas duas transgressões que a gente viu lá em Bereshit, mas muita gente nem lembra delas, né? Muita gente nem sabe quais são essas transgressões, as duas piores transgressões, as duas únicas transgressões que o ser humano pode cometer. Mas não existem muitas? Não, existem duas somente, só duas transgressões que o ser humano pode cometer. Nós aprendemos justamente com nossos pais, Adão e Havá. Com eles nós aprendemos a primeira transgressão, que é a desobediência ao Eterno. Quando eles desobedecem ao Eterno, comendo do fruto que o Eterno proibiu, eles desobedecem ao Eterno. Uma coisa simples, né? Uma coisa simples, aparentemente simples. Não coma isso, isso aqui comer morre. As pessoas comem até hoje o que o Eterno diz para não comer. Até hoje as pessoas desobedecem ao Eterno. Então o Eterno nos dará, no próximo Shavuot, Ele nos dará uma tábua em que a gente vai aprender a obedecê-lo, que a gente vai aprender como obedecê-lo. E é isso que a gente precisa ter sempre em mente, é isso que a gente aprende no deserto, como obedecer ao Eterno. E nós veremos que muita desobediência virá desse povo no deserto. Muita coisa errada eles vão fazer e o Eterno vai ensiná-los em todos os momentos. O Eterno vai trazê-los à realidade, vai trazê-los para o caminho correto, o caminho da obediência. E a outra transgressão? Qual é a outra transgressão? Já que essa é uma, né? Qual é a outra transgressão? A outra transgressão é aquela que vem com Adão e Havá também, mas através de seus filhos. Né? Qual filho? Nós tivemos lá um momento em que Havá diz, adquirido o Eterno homem. E logo após a desobediência, Adão conhece Havá,
e ela gera para ele um filho e diz: adquirir o Eterno um homem, ou seja, Caim. Né? Caim significa adquirir. Então ela está feliz que o Eterno deu a ela um homem, um filho. E logo depois ela adiciona gerando seu irmão. Veja que o Eterno não coloca na Escritura. E Adão conheceu Havá de novo e ela gerou um outro filho. Não, a Escritura diz: e ela adicionou e gerou um irmão para Caim. E quem é esse irmão de Caim? Revela. Caim, nós ouvimos ele falar, Caim, nós vemos a sua reação, Caim, nós vemos que ele fica bravo, que ele fica injuriado, que ele sai batendo porta, mas revela, nós não ouvimos nada, não sabemos se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é ruim, se ele é moreno, se ele é louro, se tem cabelo, se tem olho azul, olho preto, não sabemos nada, porque a própria palavra revela significa uma coisa diáfana, um vapor, né? Um vazio, um nada. E justamente esse é o nosso irmão. É um irmão que a gente não dá nada por ele, que a gente não reconhece como sendo nada, mas ele é o nosso irmão. E ele é filho dos nossos pais, Adão e Havá. Nós não podemos ter como irmão somente aquele em que nós reconhecemos, que nós valorizamos, que nós sabemos quem é, que tem poder, que tem dinheiro, que tem isso, tem aquilo. Não, é qualquer desconhecido, qualquer pessoa que não vale nada para você, é o seu irmão. Nós vemos Yeshua nos dá um exemplo maravilhoso no sermão, na parábola do bom samaritano, né? Aquele homem que ninguém sabia quem ele era um inimigo, aparentemente um inimigo, mas ele vai lá e ajuda um desconhecido total, um revelo. Né? Então, é aí que Caim diz para o Eterno: eu sou o guardador do meu irmão. Essa é a transgressão, não reconhecer que teu irmão é qualquer filho de teu pai, Adão e Havá. Você deve honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. E honrar teu pai e tua mãe é reconhecer o teu irmão, reconhecer o teu irmão gerado pelo teu pai. Então a primeira tábua, o Eterno coloca cinco palavras em que ele nos leva a obedecê-lo. E a outra tábua, ele nos dá 5 palavras que nos leva a reconhecer, cuidar do nosso irmão. Você pode avaliar a história da humanidade, pode avaliar os problemas que se vive hoje no mundo e você verá que é a desobediência ao Eterno e o desamor ao próximo. Então, é por isso que o Eterno leva esse povo pelo deserto. É por isso que o Eterno fala ao povo no deserto. Mas o deserto também tem maravilhas. Né? O deserto também traz algumas mensagens maravilhosas do Eterno, como por exemplo aqui, né, na nascente do Yarden, que vem lá do degelo do Hermon e que vai trazer vida para esse deserto, que vai atravessar esse deserto levando vida, né, à distância desse local. É através dessa água que o deserto vai gerar vida. Nós temos lá numa região, né, onde nasce o Yarden vai serpentear pelo meio do deserto, pelo meio das montanhas e vai chegar lá até o Mar Morto. E nesse caminho ele vai levar vida e o Eterno vai ensinar como o ser humano pode aproveitar essa água para trazer vida justamente ao deserto. Então, essa água é a palavra do Eterno que entra no nosso coração e que vai irrigar o nosso deserto, que vai trazer vida ao nosso deserto, aquele momento que você está em sofrimento, está em dificuldade, em temperaturas altíssimas, em temperaturas baixíssimas, em sofrimento total, você vai receber a palavra
do Eterno. E a palavra do Eterno, ela muitas vezes, elas nos traz momentos de muita reflexão, de muito aprofundamento. A gente precisa aprofundar, a gente precisa entender muito bem essa palavra, como nesse local aqui. Ó, esse local é a mesma água, a mesma palavra, mas ela vem barrenta com o deserto. Ela traz dentro de si todas as dificuldades que o deserto traz, mas ao mesmo tempo essa água barrenta vai se tornar novamente uma água, né, que vai trazer vida, que vai trazer alegria, que vai trazer shalom para todos, né, todos que dela beberem. E aqui nós temos um local, né, que expressa bem a palavra do Eterno, né, de uma simplicidade, de uma pureza, às vezes você não dá nada por ela, mas ela te traz muitos ensinamentos. Esse local aqui é um local, digamos assim, o mais especial que nós vemos na Escritura, porque esse local aqui, né, até hoje, com essa vegetação, sem nenhum cuidado, sem nenhum mármore, sem nenhum ouro, né, madeira aqui, ó, madeira, corda, né, uma corda que divide aqui Moab e Canaã, Jordânia e Israel. Então nós temos aqui um lugar estreito, né, que separa dois países, e nós temos aqui uma água, né, um local simples, bastante simples, mas que por aqui o povo atravessou de Moabe para chegar em Jericó e tomar Jericó e tomar a terra de Canaã. Então nós vemos lá no capítulo 4 de Yehoshua, no livro de Josué, que eles atravessam por aqui, e quando os sacerdotes, os Kohanim, entraram na água com a arca, né, passando exatamente aqui, né, não tinha essa escadinha não, era na terra, no barro, na pedra, né. Aqui eles entraram, quando eles entraram a água se afastou, o rio se abriu, né, por quilômetros para cada lado. Por quê? Porque o povo atravessou, milhões de pessoas atravessaram aqui, né, e não chegavam próximo da arca. Então, nesse local aqui, você tem esse momento maravilhoso que é justamente a libertação. Porque a libertação não foi lá no Egito, a libertação foi quando o povo assumiu, né, o povo recebeu do Eterno a terra prometida. Foi aqui que eles receberam a graça de viver nessa terra. E aqui Josué então pegou 12 pedras desse rio, mas peguei algumas, né? Você depois eu vou mostrar aqui algumas pedrinhas que a gente pegou na viagem, mas Josué pegou 12 pedras e lá em Gilgal, para onde eles foram, né, ele construiu um templo ao Eterno com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Nesse local também nós vemos lá no livro de Reis, na segunda Reis, nós vemos lá que Eliá, o profeta Elias, conhecido como Elias, bateu a capa no rio e o rio também secou e ele atravessou a pé seco por esse trecho aqui, né? Porque o trecho é fundo aqui nessa parte aqui é rasinho, as pessoas vão fazer aqui imersão. Por quê? Porque esse local também, né, também é um local onde o Hanan Hamatibir emergia as pessoas. Nesse local também outro profeta, Elisha, né, Elisha propõe a um cidadão que o procurou, um general do exército sírio, o procura com Sarahate, e ele nem olha para o general, nem dá atenção ao general, e diz para o general mergulhar 7 vezes aqui para que ele se curaria. E o general diz que não ia entrar nessa água, ele prefere entrar aqui, nessa aqui que é limpinha, mas nessa barrenta aqui ele não quer entrar. Depois ele é convencido a entrar, e entra 7 vezes e é curado. Elisha também
promove aqui um milagre do Eterno. Por quê? Um cidadão que cortava árvores aqui no local deixa, né, o machado, solta do cabo, cai dentro do rio, e aí Elisha, né, ele chama Elisha para ajudá-lo a procurar esse pedaço de ferro, porque naquela época o machado custava muito caro, não era fácil ter um machado, não eram todos que tinham machado. Ele tinha tomado emprestado esse machado de alguém, e aí Elisha joga um pau aqui no rio, e o machado, né, flutua, e o rapaz lá resolve o seu problema. Então nós vemos muitos milagres aqui, mas um milagre bastante conhecido que muita gente não sabe por que acontece aqui, né? Por quê? Porque o primeiro, mais importante de todos, foi a passagem da caixa com o testemunho, né? Com as duas tábuas, com o Homer, com o Man e com a vara de Moshe, a vara de Aharon e Moshe, né? Que é atravessada aqui, aquela caixa, conhecida como a Arca da Aliança, ela passa por aqui. Esse foi o primeiro momento. E aí hoje, as pessoas vêm fazer imersão aqui, achando que essa imersão vai trazer para elas a salvação. Mas não é a imersão que traz a salvação. A salvação é a prática das palavras que vêm do Eterno, as palavras que o Eterno nos traz, né? Nos traz a todo momento. Essa palavra que vem, que nasce limpa e que depois ela se torna esse grande mar, né? Esse grande mar do sal. Ela vai terminar no ponto mais baixo do planeta Terra, um ponto de 430 metros, 32 metros abaixo do nível do mar, dos oceanos que nós conhecemos, se tornando um local de uma secura total, onde esse mar não permite que nada cresça, nada sobreviva aqui, com muitos minerais que são inadequados para a vida de vegetal, animal e ser humano. Essa água que vem lá do Hermon, né? Terminando aqui, essa água só serve mesmo para a gente se distrair, a gente usufruir de momentos agradáveis aqui boiando nessa água, mas não podemos ficar muito tempo dentro da água, porque ela representa muita dificuldade para o nosso corpo. O nosso corpo não consegue trabalhar, funcionar muito bem dentro dessa água por muito tempo. Então você não pode, você entra e sai rapidinho dessa água, assim como os morim, né, estão aqui se deliciando nesse momento dessa água que é 10 vezes mais salgada que qualquer água dos mares que conhecemos. Então vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o livro Bamidbar, o estudo do livro Bamidbar. Vamos iniciar agora relembrando que nunca um texto da Torá está isolado, né? O livro Bamidbar, ele não começa um livro separado, ele vem na sequência do livro Vaikra. É no livro Vaikra que a gente aprende muito e a partir do seu final nós entramos no livro de Bamidbar, de Shemot. Então vamos ver o finalzinho do livro de Vaikra. O último verso diz o seguinte: nós vimos na última semana com Moré Marçuluan, né? Um grande beijo aí ao Moré Marçuluan e um agradecimento especial ao Mário Luan, ao Fábio, ao Leniel e à Kessia, né? Que ficaram segurando a peteca, digamos assim, enquanto nós viajávamos, né? Ficaram aí, inclusive assumindo estudos que nós não pudemos fazer por conta da viagem. Inicialmente pensávamos que daria tempo, mas
o tempo só é bom porque pode esperar, como diz Moré, Marcos Felipe, nosso tempo foi corridíssimo, né? Não dava tempo de fazer nada, respirar, nem quase descansar. Mas então agradecemos aí ao Márcio Luan, ao Fábio, a Kessia e ao Leniel, e se o Eterno assim permitir, eles logo irão também fazer essa viagem maravilhosa. Então vejamos lá no capítulo 27, verso 34, nós temos assim: Ele ha-mitzvot asher tzivah Adonai et Moshe el Bnei Israel Behar Sinai. Estas são as mitzvot, as ordens, né, que o Eterno ordenou a Moshe para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, no livro de Vaikra, até o livro de Vaikra, o Eterno deu todas as instruções. O Eterno deu todas as mitzvot, todos os ensinamentos, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer para não cometer as duas grandes transgressões. As duas transgressões trazidas lá no início da história do ser humano. Então o ser humano começou e já recebeu essas duas transgressões e ele descumpriu as transgressões. E até hoje é o mesmo ser humano, até hoje nós somos igual a Adão e Havá, igual Caim e Revel, né? Então nós temos o mesmo DNA desde então e nós precisamos aprender a não desobedecer ao Eterno e a guardar, a cuidar, a proteger, né? A ser o guardador do nosso irmão. Então é isso que o Eterno nos diz até o final do livro de Vaikra. E agora nós então iniciamos o livro Bamidbar, o Sefer Bamidbar. Né? Você vai estranhar aqui, porque essa letra aqui você leu lá em Bereshit, e aqui eu estou falando Bamidbar. Na verdade, o sinal massorético ele foi colocado depois. Né? Então, provavelmente ele foi colocado aqui mais, né? Mas no sentido de se falar Bamidbar, né? Porque é a palavra que a gente fala, que a gente vai encontrar, inclusive dentro do texto, a palavra é Bamidbar. Mas não importa, significa aqui no deserto. No deserto é esse livro, que nas traduções é trazido por números. Por que números? Né? Números está errado. É o que eu costumo dizer, os nomes traduzidos dos livros não estão errados, mas não são os adequados, e essa porção nós veremos a importância dos nomes, né, que o Eterno nos traz aí. Números também é um nome que se adequa bem, por quê? Porque nós, nesse livro, veremos muitos números. Né? Começa aí já com o censo, termina com o censo, no meio do livro nós vamos ter várias citações de números, de quantidade de pessoas. Então, vamos olhar aí o que diz esse primeiro verso. Vaidaber Adonai el Moshe, Bamidbar Sinai, Beohel Moed, Be'erhad LaChodesh Hashni Bashana, Hashenit Letzetam Be'eretz Mitzrayim Lemor. E falou, né, uma continuidade do verso anterior, e falou Adonai para Moshe no deserto. Aqui a palavra Daber e aqui Daber, Debar, né? São as mesmas letras. Lembrando que os sinais massoréticos nos dão a vocalização da letra. Né? A letra hebraica é uma consoante e os sinais massoréticos nos dão a vocalização para facilitar a nossa leitura. Mas nós vimos lá em Israel, por exemplo, nós vimos que
a maioria dos nomes não trazem, a maioria das palavras não trazem nenhum sinal maçorético, né? As pessoas sabem o significado da palavra e vocalizam a palavra corretamente, sem ter nenhum sinal maçorético. Aqui é só para auxiliar a nossa leitura da Torá. No deserto do Sinai, né? Palavra Sinai, palavra Sim, em hebraico significa dor, significa dificuldade, significa pecado, né? A palavra em inglês também para pecado é sim, né? Então o inglês adotou a mesma palavra do hebraico. Então o Sinai é esse deserto que traz dor para quem vive no deserto, para quem tem que atravessar o deserto. Nós vamos ver que eles vão passar 40 anos vivendo nesse lugar bastante difícil. Beorel Moed, de dentro da tenda do encontro. Na tenda do encontro, no sentido de saber aqui, ser dentro. Por quê? Porque é de dentro da tenda do encontro que Moshe, né, vai receber as devarim, as palavras do Eterno. O Eterno vai falar para Moshe dentro da tenda do encontro. No livro, na porção anterior, nós vimos que, no livro anterior, nós vimos que o Eterno fala da porta, né, da porta da tenda do encontro. Moshe ainda não podia entrar na tenda do encontro, mas agora Moshe já vai falar dentro da tenda do encontro. No primeiro dia, Be'erad Lahodesh, no primeiro dia do segundo mês. A palavra dia não aparece aqui, mas é no primeiro do segundo mês, no segundo ano após saírem da terra de Mitzrayim. Então nós estamos aqui no primeiro dia do segundo mês. Eles saíram no meio do mês, né? Eles saíram lá no dia 15 do primeiro mês, e aí andaram 50 dias e agora vão receber, né, as palavras, receberam as palavras, construíram o Mishkan, teve todas as orientações, e agora no segundo ano, no segundo mês do segundo ano, é que eles vão, nesses 2 últimos meses, então, o Mishkan ficou pronto e eles receberam todo o livro de Vaikra nesses 2 meses, nesses 60 dias, eles receberam todas as instruções que estão no livro de Vaikra. Né? E agora que eles vão se preparar para a jornada pelo deserto. Então até o capítulo 10 nós veremos esse preparativo dessa jornada. E depois nós veremos a queda do ser humano. Né? O ser humano, ele admira o Eterno, ele aprende a reconhecer o Eterno, mas de repente dá uma loucura nele e ele abandona o Eterno. Ele desobedece ao Eterno, ele descumpre a orientação do Eterno. Então nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? Porque o Eterno coloca desafios para que a gente fortaleça, né, a nossa alma. É nesse deserto que nós enfrentamos que nós vamos temperar, né, temperar o nosso ser, a nossa alma. Então no capítulo 11 ao capítulo 21, nós veremos que eles vão se rebelar contra o Eterno. Eles vão sair da nuvem. E o Eterno vai fazer a devida correção, trazendo para eles a punição pela desobediência. Né? Sempre que desobedecemos, nós recebemos uma punição. A letra Lamed, que representa o ensino, ela é um cajado, mas ao mesmo tempo ela é uma argola, né? Que servia para quê? Para conduzir a ovelha, mas no momento que ela se desgarrasse, ela fosse puxada de volta. Então ela é ao mesmo tempo um cajado, uma vara de correção. Não existe ensino sem correção. Ninguém aprende sem haver uma correção. Não é punição, não é pancada, não é maltrato, mas é correção, é chamar a atenção, é mostrar o que é certo, é dizer onde está errado. Né? É assim que se aprende. Né? Aprendizado sem correção não se aprende nada, não se segue
adiante. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que nós temos aqui nessa porção. O que é que o Eterno diz? Seu et Rosh Kol Adat Bnei Israel Le Mishperotan Levet Avotan Bemishpach Shemot Kol Zahar Le Kil Le Kul Gelotan. Levante, né, faça, tome a cabeça, faça o censo, ou seja, verifique por pessoa, por crânio, né, cada uma das pessoas de toda a congregação. Congregação é uma palavra que aparece muito na escritura Adat, né, que foi depois mudada para igreja, mas não é igreja aqui nesse sentido, é no sentido de reunião de pessoas dos filhos de Israel. Não eram os outros Erevrad que estavam lá juntos, era somente dos filhos de Israel, os descendentes de Jacob. E aqui a importância que o Eterno traz. Por suas famílias, por suas famílias. Então cada pessoa está ligada a uma família, né? Ninguém nasce do nada. Todo mundo é descendente de um pai que foi descendente de um pai que foi descendente de um pai que chegou a Adão. Nós chegamos a Adão. Então todos têm uma família e toda a família deve crescer junto, deve tratar os seus costumes, deve compartilhar os seus aprendizados, né? Assim que a gente cresce no mundo. Aquela pessoa que perde os pais, perde os parentes, que vive sozinha, ela sofre muito. Então, é aí que a gente tem que sempre lembrar dessa instrução. O levantamento é feito pelas famílias, né? A família de uma, a família do outro, a família do outro, cada um pertencendo à sua família, né? Então, o que acontece? Eles não são mais escravos, eles não são mais um número de pessoas servindo ao Senhor, eles são membros de uma família, têm o mesmo nome dessa família. Naquela época não existia o nome da família, mas se falava fulano ben ciclano, ou seja, Yaakov ben Yitzhak, Yaakov ben Abraham. Por quê? Porque era a descendência dele. Então se marcava a família pelo nome do pai. Hoje nós temos aí o sobrenome que diz de que família você é, de que família você nasceu. Eles eram escravos no Egito e agora serão libertos, né? Então esse detalhe das famílias, aquelas pessoas que gostam de dominar o próximo, né, que fazem valer lá o pilar de Nimrod, né, os pilares de Nimrod, de amor ao dinheiro, de amor ao poder e das religiões. O que eles fazem? Eles tentam quebrar as famílias, né, eles tentam introduzir costumes na sociedade para que as famílias se desagreguem, para que um filho se volte contra seu pai, contra seu irmão, contra sua mãe, contra seu parente próximo, para que as famílias se desunam, porque quando as famílias se desunem é mais fácil dominar o indivíduo, né? E isso eles tinham lá no Egito. Né? No Egito eles eram um número de pessoas, eles tinham lá suas atividades para os seus senhores e as famílias não tinham aquele tempo para guardar o Shabat, para estudar a escritura, para acompanhar, né, os seus costumes, desenvolver os seus costumes, né? Então, nesse momento, eles não eram família. E aí, né, essa desagregação da família leva à corrupção, à violência, à destruição no mundo, né? Então, é isso que a gente vê em muitos
e muitos cidadãos hoje do mundo, né, que estão afastados das famílias, famílias estão desagregadas, é cada um por si, cada um por um lado, e aí as pessoas acabam cedendo a essa onda de violência, essa onda de destruição que a gente vê em muitos lugares do mundo, guerras, violências, violência contra classes diferentes, enfim, tantas desgraças que acontecem no mundo, cuja origem é justamente a desagregação das famílias pela casa de seus pais, ou seja, pela sua ascendência, saber de onde você é, quem era seu pai, quem era seu avô, quem era seu bisavô, né, qual é a história que tem essa família. Então, é importante que a gente resgate isso, que a gente procure saber quem nós somos, quem são os nossos pais, quem foram os nossos avós, nossos bisavós, e aí até mais além. Por quê? Porque nós vamos saber a nossa história, poder contar aos nossos filhos e preservar essa história e nos afastarmos das histórias dos outros. Né? Então, o Eterno já diz aqui, por suas famílias, pela casa de seus pais, na contagem dos nomes, né? Bemishpar Shemot, na contagem dos nomes. O que é contar nome? Contar nome é registrar o nome. Você é Renato, né? Você é Marcos, você é João, você é José. Né? Esses são os nomes que a gente recebe de nossos pais. Mas nos foram dados não por nossos pais, o Eterno deu esse nome e nossos pais registraram esses nomes em nós. Né? E esse mesmo nome que está lá escrito no livro da vida, né? Que o Eterno, no dia do julgamento, vai abrir a página com cada nome, chamar a pessoa e aí fazer o julgamento daquela pessoa. Então, nós temos que preservar o nome, nós temos que gostar do nosso nome, nós temos que valorizar o nosso nome. Esse nome é importante, nós não podemos ser reconhecidos por um número. Então a contagem aqui não é um número de pessoas. Aquela família ali tem 1, 2, 3, 4, 5. Não é assim, não se conta gado. Né? O ser humano não é gado. 10 cabeças de gado, 20 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado. Mas é José, João, Joaquim, Manuel. Né? São os nomes das pessoas que estão ali e não simplesmente o número de pessoas. Não é um censo como a gente vê hoje, né? Que entra na sua casa e vê quantos vivem aqui, tantos, quantos são maiores de tanta idade, quantos são menores de tanta idade. Não o nome das pessoas, mas os números. Mas o Eterno diz contagem dos nomes, ou seja, foram registrados os nomes das pessoas. E mais uma vez os pilares de Nimrod querem quebrar isso. Né? Primeiro eles quebram as famílias, segundo eles quebram os nomes. Quando eles eram servos, eles não tinham nome, eles tinham um número. Número. Né? Assim como muitos hoje recebem um número. Né? Pessoas que estão prisioneiras, pessoas que foram levadas aos campos de concentração nazista, né? Que eram numeradas, recebiam lá no braço, né? Recebiam no braço lá um número e eram tratados por aquele número, não era mais um nome. As civilizações que conquistam outras, o que eles faziam? Eles destruíam o nome, eles misturavam o nome das pessoas para que as pessoas não tivessem mais preservada a sua história. Né? E as religiões gostam disso, as religiões adoram isso, as religiões nadam de braçada nessa correnteza, porque a primeira coisa que eles fazem é alterar o nome, né, de todas as situações, todas as pessoas, todas as instruções recebidas antes. Então a primeira coisa que a religião faz é mudar os nomes. Então agora não é mais hebraico, é grego. Né? Então o nome agora passa a ser grego. E aí muda o significado, muda a origem, as pessoas não têm mais a instrução trazida pelo nome,
como nós veremos já já o nome aqui que o Eterno vai selecionar nesse livro. Então, isso acontece em todo momento, né? Quando se quer destruir uma nação, começa a se mudar o nome das pessoas. Então, conquistava-se uma nação, mudava-se o nome das pessoas, iniciava-se uma nova religião, né? Iniciava-se uma nova religião, mudavam os nomes de todo mundo, né? Yeshua passa a ser Jesus, Miriam passa a ser Maria, Yosef passa a ser José, Shimon passa a ser Pedro, e por aí vai, né? E por aí vai, e você já não perde a história, você perde já o significado que aquele nome traz para, né, para aquele entendimento, para aquela instrução que vem desde da Torá. Então, é muito importante que a gente preserve isso, né? Preserve as nossas famílias, preserve os nossos nomes. O nome de todo macho por sua cabeça. Então é sempre contado pelo macho, pelo homem, né? Pelo homem. Zahar, né? Zahar é macho, ou seja, o sexo masculino, que é dele que vem o sêmen, que vai trazer a fecundação da mulher. Le Gulgelotam, pelos seus crânios, né? A palavra Golgol, ou Golgotá, a palavra Golgotá significa crânio, né? Nós vamos ver essa palavra, ela é trazida até os dias de hoje nos escritos nazarenos, né? Nós vemos lá Gólgota, né? Onde Yeshua, né? Onde Yeshua foi próximo do Gólgota, ele foi sacrificado, ele foi assassinado ali próximo do Gólgota, né? Que é esse monte aqui, que é esse monte que tem uma forma de uma caveira. Hoje já não tem mais essa forma, foi desgastado pela erosão do vento, mas naquela época uma montanha tinha essa forma de uma caveira, de um crânio, né? De um crânio que passou a se chamar Monte Gólgota, o Monte do Calvário, né? Porque era a representação desse crânio. Então, nós vemos a importância que o Eterno dá às famílias, à casa dos pais, ama aos teus pais, louve os teus pais, honre teus pais, para que se prolongue os teus dias sobre a face do solo que o Eterno te concede. Esse é o quinto mandamento, a quinta das palavras. Então, honre a casa dos teus pais, honre o nome dos teus pais, e a contagem pelos nomes, como nós veremos nos próximos versos. Mi ben Esrin Shaná, da idade de 20 anos, Esser, 10, Esrin, 2 vezes 10, 20. 20 anos, vá malá, e acima, né? E acima dos 20 anos, ou seja, de 20 anos para cima. Kol Yotse Tsavá Be-Israel Tifkedu Otan Letzivotan Atá Ve Haharon. Da idade de 20 anos e acima, todo a sair ao exército em Israel. Os contareis por seus exércitos, tu e Aaron. Então, o que é essa coisa de exército? Né? O Eterno precisa de exército. Por que o Eterno estimula que as famílias aqui, né, as famílias oriundas, nascidas de Jacó, se tornem exércitos? O exército de Israel. O que é exército? Exército não é algo ligado à guerra, à defesa de uma nação. Não só isso, o exército é uma reunião de pessoas que vão defender aquela história, que vão defender aquele costume. Né? O Eterno não gosta, né? Não se apraz, não se sente feliz com a morte do ser humano.
ele não gosta das guerras, né? Ele não gosta de violência, ele não quer que o ser humano maltrate o seu próximo, mas ele sabe que o ser humano tem essa tendência dentro dele, né? Caim matou Revelo logo no início. Então o Eterno sabe disso e o Eterno diz para o ser humano: você tem que se organizar para defender a sua família, né? Se for necessário, você vai defender. Não que você vá procurar abrigo o tempo todo. Não, é a defesa. Enquanto o ser humano desobedecer ao Eterno, enquanto o ser humano não guardar o seu próximo, ele, né, o seu irmão, ele vai precisar dessa defesa. Então, aqui nós estamos vendo pela primeira vez, né, a formação de um povo, né, e um grupo desse povo, dos acima de 20 anos, que vão defender esse povo, defender as mulheres, as crianças, os idosos, né, e tudo o que está para aquele povo. Porque antes os exércitos eram formados por algumas pessoas da alta sociedade, escravos, e fugiu a palavra agora, mas aquele soldado que era mercenário, né, que vivia, era um profissional da guerra, então ele vivia oferecendo seu trabalho lá para quem pagasse a ele para ir fazer alguma coisa ruim, né? Então, aqui está se dizendo: não, o exército é obrigatório para as pessoas acima de 20 anos, todos têm que estar preparados para defender a sua nação. Eles saíram do Egito, eles não tinham nenhum preparativo para formar um exército, eles não tinham treinamento militar, eles não sabiam o que era isso, mas logo que eles saíram, eles foram enfrentados pelos amalequitas e graças ao Eterno, eles venceram os amalequitas. Então, é necessário que haja esse exército para defender o povo, para tomar essa atitude. Basta simplesmente confiar no Eterno, se achando que o Eterno vai o tempo todo, né, te defender. Por quê? Porque se aquele que acredita muito nos milagres, aquele que vive de milagres, no momento que o milagre não vem, ele se sente abandonado. O Eterno diz lá em Shemot 14:14, né, o Moshe diz: Adonai lahelechem ve'atem taharissum. O Eterno vai vos dar pão, mas vocês têm que semear. Então você tem que entrar na defesa do teu povo. Se Moshe, quando foram atacados pelos amalequitas, Moshe não tomasse a atitude de subir ao monte e ir lá levantar os braços e os israelitas venciam. Quando ele cansava e o braço descia, os amalequitas venciam. Se ele não toma essa atitude, o Eterno também não poderia fazer nada. Por quê? Porque o Eterno nos deu livre-arbítrio. Nós precisamos aplicar esse livre-arbítrio. Nós precisamos nos defender, né? Ele não quer que você saia batendo em todo mundo, mas ele quer que você mostre que pode se defender. E além disso, o exército não é só para esses momentos de enfrentamento de uma outra nação, mas nos momentos em que há uma necessidade de se lutar pelo povo. Por exemplo, uma grande catástrofe, né? Um desabamento, um desmoronamento, um maremoto, um terremoto, um grande incêndio. Você precisa de pessoas da nação que vão lá cuidar, né? Que vão lá recuperar o povo naquela situação difícil. Uma grande enchente, por exemplo, nós vimos hoje, até os dias de hoje, né, quantas vezes o exército é que vai atuar nesses locais para trazer a segurança, para trazer a vida, né, para aquelas pessoas que estão sofrendo um problema que foi causado não por uma outra nação, mas por um fenômeno natural qualquer, né? Então o exército não é só para a guerra, mas o exército também é para os momentos de paz. Então o exército vem aqui, né, o Eterno
cita que todo povo acima de 20 anos deve estar no exército, e cada família, cada casa, cada pai, digamos, Shimon, Reuve e Yehudá, cada um tinha lá o seu exército, cada um tinha o exército da sua casa. E quem vai contá-los, quem vai selecionar os nomes são justamente a Moshe e a Aharon. Mas além de Moshe e Aharon, o Eterno estabelece os líderes de cada nação, de cada tribo. Veterreu, Iriu, Ish, Lama, Ish, Rosh, Leveit, Avotav, Ru. E convosco existirão homens por tribo, Lematé por tribo, cada um representando a sua tribo. Um Ish, um homem que seja líder, ou seja o cabeça da casa do seu pai, ou seja o representante da casa do seu pai. Então, aquele homem, fala por toda a sua nação. Então, ele conhece o seu povo, ele conhece o nome do seu povo, de cada uma das famílias descendentes daquele povo. Ve'ele shemot ha'anashim asher yandu itchem leRuven Elitzur Binei Shedeur. E estes são os nomes dos homens que irão, E Amadu significa estarão em pé, que ficarão em pé, que estarão convosco, que andarão com vocês dois para fazer esse levantamento dos nomes de cada um. Por Reuven, mas não tinha que ser Yosef, porque Yosef não é o primogênito de Yaakov, não. Primogênito de Israel é Reuven. Yaakov tinha para ele como primogênito Yosef, que era o filho da mulher que ele amava. Mas o primogênito é sempre que nasce primeiro, é sempre aquele que é o que representa a força criativa do homem, aquele que o homem gera, o primeiro a ser gerado por aquele homem. Então, Reuven para o Eterno, Reuven sempre é o primeiro. E agora nós vamos fazer aqui uma análise, talvez não seja melhor, talvez isso me ocorreu aí quando preparava o estudo, mas eu achei interessante e vou trazer para vocês essa forma de ler esses nomes aqui. Elitzur Ben Shedeur. Nós podemos separar as raízes, a raiz dos nomes. Por exemplo, Elitzur é a união de dois nomes, Eli e Tsur. Mas o que quer dizer Eli? Meu Elohim, e Tsur é rocha. Então, esse nome tem um significado muito importante, assim como o teu nome tem um significado importante para o Eterno, assim como o meu nome tem um significado importante para o Eterno. Por isso que o Eterno diz para separar por nomes. Podia ser por Reuven, um deles lá, qualquer um deles. Mas não, ele seleciona um que tem um nome especial e é filho de Shedeur, Shaddai, Ur. Então, Shaddai e luz. E o que é Shaddai? Shaddai é peito, meu peito, aquele que alimenta, que também é um dos nomes do Eterno. Shomer Daltot Israel, guardador das portas de Israel, é luz. Então Shaddai é luz. O guardador das portas de Israel é luz. E ele gerou quem?
meu Elohim é rocha. Então, quando nós dissemos Eritsu, nós estamos dizendo o meu Elohim é rocha. Aquele que me criou é rocha. A rocha, ela é permanente, ela é eterna. Então é aquela que está sempre presente, aquela que guarda a história, né? Então nós vemos aí o significado desse nome. Leshinun Shelume Ben Tsuri Shaddai. Shelumi El minha Shalom Elohim Tsuri Shaddai. Então nós temos aqui Shaddai é minha rocha e Elohim é minha plenitude. Então confiar no Eterno é a tua rocha, confiar no Eterno é onde você tem Shalom. Então nós vemos que esses nomes, né, novamente repetindo, o nome tem um significado muito profundo. E o Eterno indicou essas pessoas por quê? Porque ele está trazendo esse ensinamento de que nós devemos sempre preservar os nomes e que esses nomes têm um ensinamento muito profundo. Por Yehudá, ou pela casa de Yehudá, Nachshon ben Aminadav, pela casa de Yehudá, Nachshon. Quem é Nachshon? Né? Nachshon. A palavra, a raiz é Ner Ishu, né? Ner Ishu, consolo, e também é a palavra Noar. Né? Então a palavra Noar está no nome de Nachshon, semelhante a Noar, semelhante ao consolo, né? Aquele consolo que Noar trouxe para o Eterno quando decidiu se desfazer da humanidade. Né? Talvez aqui a palavra semelhante ela precise de um estudo mais aprofundado. Ami nadar, meu povo vagueia. Meu povo vagueia semelhante a Noar. Né? Então, o povo de Yehudá é o que se preserva das 12 nações, né? Das 12 nações de Israel. É o único povo que existe até os dias de hoje. E esse povo vem vagueando pelo mundo, né? Desde muito tempo. Foi separado para cá, caiu na diáspora, foi separado, viveu fora da sua terra, voltou para a sua terra. Tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Então, esse povo vive à deriva, como Noar viveu à deriva lá naquele período em que o mundo, né, a terra foi inundada e ele ficou lá na sua arca, né, até que a água descesse e ele pudesse descer no local e repovoar a terra. Então, esse povo vagueia e vagueia da mesma forma que Noar vagou, né, pelo mundo. Pela casa de Issachar, Netanel ben Tsuar, filho de Tsuar. Natan Elohim. Natan, você sabe que é conceder, dar, presentear. Tsuar, ordem adversário. Elohim dá ordem ao adversário. Elohim é que comanda o adversário. Elohim é que te protege, dando ordem ao adversário para que ele seja derrotado. Ou então ele dá ordem ao adversário para que te enfrente e você desenvolva a capacidade de enfrentar o adversário, o teu exército vencer aquela adversidade. Essa ordem vem de Elohim. Então, o mal foi criado pelo Eterno para que a gente possa se preparar contra esse mal. Pela casa de Zevulun, Eliav ben Helon, filho de Helon. Eliav.
Eli, meu Elohim, Ave, Pai. Halav é uma muralha. Meu Pai Elohim é uma muralha. Então, a gente confiando no Eterno, a gente tem a proteção dessa muralha intransponível pelo adversário. Nós enfrentamos o adversário graças a essa muralha que o Eterno coloca para nos proteger. Levnei Yosef pelos filhos de Yosef, Le Efraim, por Efraim, pela casa de Efraim, ele chamar Ben Amihud. E por Menashe, pela casa de Menashe, Gamliel Ben Pedarsur, Gamliel, filho de Pedarsur. Então, Eli chamar, meu Elohim ouve. E o seu pai Amihud, minha nação é esplendor. Minha nação no esplendor ouça a meu Elohim. Então, a nação que ouve o Eterno, a nação cujo Eterno é um, a nação que ouve ao Eterno, essa nação, ela se preserva, ela permanece durante todo o tempo. Então nós vemos aqui o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Então o Eterno está dizendo que essa nação que ouve que o Eterno é um, essa nação se preserva, essa nação, ela precisa confiar nisso nos momentos de esplendor e nos momentos de tristeza, nos momentos que estiver atravessando o seu deserto, Porque é muito fácil no esplendor a gente esquecer o Eterno, a gente não ouvir que o Eterno é um, no esplendor, na fartura, na bem-aventurança, nós nos afastemos do Eterno. Nós vamos ver isso nas porções lá do livro de Devarim, o que acontece quando o povo vai estar bem, vai estar na sua terra, vai estar feliz, vai estar produzindo, ele vai esquecer o Eterno. E nós temos os filhos de Menashe, o representante de Menashe, Kenliel, minha recompensa Elohim, e Padu Tsur, resgate da rocha. A rocha resgata Elohim, é minha recompensa. O Eterno nos resgata, o Eterno nos tira da aflição, o Eterno é a nossa recompensa, é a minha recompensa. Então, nós vemos aí que esses nomes eles têm um significado muito profundo, Então, você deve também fazer esse exercício, você deve olhar esse significado, esse entendimento desses nomes. Pela casa de Beniamim, Avidan, o filho de Gidoni. Avidon, Avidan, ou Avidon. Meu pai, Dan, justiça. E ele é filho de Gid Ani, presente e pobre. O presente do pobre é a justiça do meu pai. O pobre é aquele que recebe do Eterno todas as bênçãos. Por quê? Porque o pobre não é o indigente, não é aquele que não tem nada, mas é aquele que reconhece que nada é dele, tudo vem do Eterno. Então a recompensa para ele é a justiça. Achei, bendito, feliz é aquele que desculpe confundir aqui, feliz é o pobre, que dele será o reino dos céus, o reino do Eterno, o reino descerá sobre ele. Então a justiça do meu pai é justamente o presente do pobre, o presente daquele que confia no Eterno, daquele que dedica todo o seu ser, todo o seu coração, todo o seu mundo ao Eterno. Então aquele que sabe que tudo que está à sua volta pertence ao Eterno. Então ele é pobre, por quê? Porque o pobre é aquele que não tem. Então
aquele que confia, aquele que sabe, aquele que tem certeza que tudo que está à sua volta do Eterno, e ele só pode usufruir enquanto o Eterno conceder a ele, né, ele não tem nada. A Escritura não existe na Escritura o verbo ter. Por quê? Porque nós não temos nada, nós recebemos a concessão do Eterno. Então, veja novamente aí o significado, a importância de buscar entendimento do nome, dos nomes de cada pessoa. Ledã, pela casa de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai. Ahiezer, Ahi, meu irmão Azar, ajuda. Ami, Shaddai, meu povo, Shaddai, o Shaddai de meu povo, ajuda meu irmão. Quem ajuda o meu irmão é o Eterno. Eu guardo o meu irmão e pela guarda do meu irmão recebe a ajuda do Eterno. Ou seja, quando eu faço a minha parte, quando eu levo essa ajuda ao meu irmão, quem o está ajudando, na verdade, é o Eterno através de nós. Então, quando nós decidimos não ajudar o nosso irmão, não guardar o nosso irmão, não cuidar do nosso irmão, né, na verdade, a gente está impedindo que esse irmão receba, através de nós, receba a bênção do Eterno. Então, nós temos que trazer esses nomes sempre à nossa mente. Pela casa de Asher, Pagiel, filho de Ocrã. Pagiel, minha ferida, Elohim, Ocrã, perverso. Um perverso fere Elohim, ou seja, aquele que produz a maldade, aquele que produz a perversidade, aquele vai ser vai trazer ferida para o Eterno, vai agredir ao Eterno, vai prejudicar ao Eterno. A maldade sempre, sempre ela desagrada ao Eterno. O Eterno não gosta que o ser humano seja mau, seja perverso. O Eterno espera que o ser humano use o seu livre-arbítrio para fazer o que é correto, para seguir as suas orientações. Pela casa de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Eli, Asaf, nada e limiar. Dá-o conhecer Elohim. Elohim conhece o limiar do nada. O nada é a origem de tudo. Né? Tudo vem de um nada, né? Tudo vem de um momento em que não existe nada, passa a existir alguma coisa. Então, o Eterno conhece esse limite de todo aprendizado, conhece o limite de todo o início de qualquer processo. O Eterno conhece todo o limite de tudo que é realizado nessa terra, tudo que o ser humano transforma, tudo que o ser humano está apto a fazer. O Eterno conhece, né, o nada e o muito de cada um de nós. Então, nós precisamos, né, ter sempre o reconhecimento de que o Eterno está presente em nossa vida, em todos os momentos, e conhece os nossos passos, conhece as nossas intenções, conhece tudo aquilo que a gente almeja, tudo que a gente realiza. Pela casa de Naftali, Ahirá, filho de Enã. Ahirá, meu irmão mau. Enã, ou Onã, olho grande. Em, né, aqui é um olho grande. O olho grande do meu irmão é mau. Então, a maldade, ela surge quando as pessoas têm a inveja, quando as pessoas invejam aquilo que é do seu próximo, quando as pessoas querem tirar o que é do seu próximo. Esse olho grande, né, como a gente diz hoje, colocou olho grande, né, ou seja, está querendo
aquilo que é do próximo. Isso é ruim, isso é mal para o ser humano. O ser humano não pode agir dessa maneira. Por quê? Porque ele precisa guardar o seu irmão, reconhecer que tudo que seu irmão recebe, né, tudo que é concedido ao seu irmão vem concedido pelo Eterno. Se ele recebeu algo que você não recebeu, é porque o Eterno julga que assim é preciso, é que ele precisa daquilo para o seu desenvolvimento, e aí você precisa daquilo que você recebeu. Então esses são os chamados da congregação, ou seja, dos príncipes, né? Esses príncipes, os chefes, os líderes das tribos de seus pais, cabeça de milhares, né? Que cada um desses era representante de uma tribo com milhares e milhares de pessoas. Vamos agora então recitar a Birkat Kohanim e amanhã pela manhã continuaremos esse estudo e pela tarde então finalizaremos, né, se o Eterno assim permitir. Eu vou trazer para vocês algumas imagens que nós temos lá dessa viagem do deserto que não passamos pelo deserto do Sinai, mas passamos por outras regiões e também trazer algumas outras imagens que vocês certamente vão gostar muito. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim com nosso querido Yosef Torres. פניו אליה והוא נקרא אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Shalom, shalom, tenham todos uma boa noite de descanso e amanhã retornamos por volta das 10 horas. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam unidos. É como o orvalho desce do Hermon, porque é dali que o Eterno ordena tudo, a perpétua vida. Deus abençoe. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam unidos. É como o orvalho que desce do Hermon, porque é dali que o Eterno ordena tudo, a perpétua vida.